Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma mensagem eu trago aqui para vocês, para abençoar o seu dia aqui no canal. Mas antes eu peço a você que deixe sua curtida, que compartilhe nos grupos sociais, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Fique comigo aqui todas as manhãs, você será abençoado. Todas as manhãs eu trago uma mensagem para abençoar a sua vida. E hoje o nosso tema é a importância do jejum. A nossa leitura está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo do 16 ao 18, e a palavra do Senhor fala assim: Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que vocês estão jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amado, nessa passagem, o Senhor Jesus dá as instruções como jejuar, né? Quando você jejuar, não fique com a aparência de triste, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para parecer aos outros que estão jejuando. Você não precisa ficar contando que está jejuando, né? Aí ele fala que vocês já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto, a fim de parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Deus sabe que você está jejuando, Ele vai lhe dar a recompensa. Aqui ele está falando da importância do jejum. E o jejum e a oração são armas infalíveis para o cristão. Ele tira você do natural para o espiritual. Aqui em Mateus 17, versículo 21, fala assim: Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Nessa passagem, amados, um menino estava sendo atacado por espírito maligno. Então o pai do menino levou ele até os discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. E o Senhor Jesus fala: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Porque o Senhor estava falando da fé, a fé que os discípulos, a fé deles era pequena. E aí ele fala que esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Porque o jejum, ele te aproxima de Deus, né? Ele te aproxima de Deus, ele mortifica a sua carne, ele faz você ouvir a voz de Deus, deixa você mais sensível à voz de Deus. Teve muitos homens e mulheres aqui na Bíblia que jejuaram para receber uma resposta de Deus. Daniel, lá no capítulo 10, Daniel jejuou 21 dias, estava esperando uma resposta, mas o príncipe da Pérsia estava atrapalhando de o anjo trazer a resposta de Deus para ele. E com 21 dias que ele jejuou, depois o anjo apareceu e trouxe a resposta que ele estava precisando. Você pode conferir lá em Daniel capítulo 10 a história de Daniel, que ele estava jejuando para receber uma resposta de Deus. Ele jejuou por 21 dias, mas o inimigo estava atrapalhando ele de receber a resposta de Deus, mas ele continuou perseverando, e o anjo foi e trouxe. O anjo Gabriel trouxe a resposta que ele estava precisando. Como é importante o cristão jejuar, né? Ele te prepara para enfrentar as batalhas espirituais. E tem situação na vida de uma pessoa que só o jejum e oração para resolver. Quando eu me converti,
eu passei a jejuar por causa das batalhas. Então me deixou eu mais sensível à voz de Deus, deixou que eu ouvisse mais a Deus, sabe? Você fica tendo revelações, Deus lhe dá revelações. Você vive no espiritual, você não vive no natural. Faz você viver o mais profundo de Deus quando você jejuma. Tira você do raso, porque você está jejuando e você se torna uma pessoa mais espiritual, te dá autoridade, sabe? E o jejum é muito importante para o cristão, jejuar 2, 3 vezes na semana, fazer um jejum que agrade a Deus, né? Porque também tem o jejum, tem como saber fazer o jejum, não é de qualquer jeito. Lá em Isaías capítulo 58 fala de como nós devemos fazer um jejum. Lá fala que não é de todo jeito, que Deus não recebe. Então é muito importante o cristão se converteu, começar a jejuar para ter experiências com o Senhor, né? Jesus mesmo foi tentado pelo inimigo, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e teve fome, foi tentado pelo inimigo, mas ele não deixou que o inimigo tomasse a posição, ele respondeu a todas as perguntas dele com a palavra. E Jesus, ele se preparou para o ministério depois ali, né, do jejum. Moisés também intercedeu pelo povo de Israel, jejuou 40 dias e 40 noites pelo povo de Israel, para que Deus não exterminasse o povo, né, intercedendo pelo povo. E você pode fazer um jejum intercedendo por outra pessoa, por uma causa impossível. Você pode fazer um jejum, porque o jejum ele tem que ter um objetivo, porque você vai fazer, né? E fica essa palavra ao seu coração. Permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha guiar os nossos passos, venha nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal. Que o Senhor venha visitar cada pessoa que está precisando de uma resposta, de uma cura, de uma libertação, de uma cura de uma enfermidade, em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir as necessidades daquele que está precisando, que o Senhor venha abençoar as famílias, os casamentos, que o Senhor venha abençoar os lares, que o Senhor venha visitar aquelas pessoas que estão sofrendo nos leitos de hospital, precisando de uma cura, em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada pessoa que passar aqui no meu canal, que ouvir a sua palavra, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada inscrito do canal, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe o seu dia. Até mais.